Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o Magui. Estou aqui na companhia do digníssimo Dutra, onde eu e ele, desta vez, não vamos dar simplesmente comentários e opiniões relacionados a um determinado assunto, mas aqui em específico é mais voltado às nossas experiências relacionado ao Linux, ao mundo Linux em si. Por quê? Porque recentemente a gente fez aí diversos vídeos, nem sei a quantidade de cabeça, sobre Windows e Linux. Muito mais sobre o Windows falando, porque teve mais determinada, né, assuntos por conta do encerramento do suporte dele. Então, justamente por conta do suporte do Windows 10, no caso, estar acabando este ano em outubro de 2025, no caso de já nem vai acabar mais, a Microsoft ela voltou atrás e estendeu por mais um ano através de um programa lá que é o Extended Support alguma coisa, já nem lembro mais como que é o nome. E vai dar aí o suporte gratuito, se você linkar a sua conta nos servidores da Microsoft, você vai conseguir mais um ano de Windows 10. Mas enfim, justamente por conta desse encerramento do suporte do Windows 10, a gente começou a falar bastante sobre esse assunto aqui no canal, e aí a gente começou a usar um pouco mais do Linux em si. A gente não usava tanto assim, eu fui utilizar mais agora recentemente, justamente por conta desse encerramento do suporte do Windows 10, porque antes disso eu usava bem frequentemente, bem eventualmente, uma vez ou outra, uma hora ou outra, para fazer algum teste, para testar algum tipo de software, para editar um vídeo lá, ver como que ficava lá, para testar um jogo lá. Eu testei algumas vezes, na última vez eu até mandei print pro Dutra, como que ficou o teste. E a gente ia conversando, né, um com o outro, justamente sobre essas questões do Linux. E justamente o que a gente quer trazer como foco nesse vídeo aqui, a introdução já tá um pouco longa demais, mas justamente essa questão de experiência, porque muitas pessoas podem ficar receosas em entrar nesse mundo Linux e baixar alguma distro, utilizar alguma distro em específico no caso, e ter diversos problemas que podem acontecer. Então vamos começar aqui por mim, né, justamente, eu primeiro, depois o Dutra vai dar aí as experiências dele, ou bem brevemente, ou de maneira longa, ou ele pode fugir do assunto, como ele gosta de zoar também. Mas enfim, eu gostaria, né, de já começar falando um ponto que é crucial, pelo menos para mim, quando foi a utilização do Linux há muito tempo atrás, pelo menos até hoje ocorre esse problema, não sei qual a dificuldade de implementar a solução para esse problema em específico, que é justamente a questão de drivers Wi-Fi. E eu sei que esse tipo de problema, esse tipo de questão, ele vem sendo aí tendo mais compatibilidade por meio do kernel. Sempre tem novas implementações de compatibilidades de drivers implementadas já diretamente no kernel, para não precisar fazer um outro tipo de download por meio de pacotes de terceiro, ou fazer algo mais manualmente por meio de um terminal, por exemplo. Já tem muitos desses drivers vindo aí diretamente no kernel. Mas então, qual que é o problema específico do Wi-Fi que eu quero mais especificamente me relacionar em questão de experiência? Porque, por exemplo, o Dutra, ele, eu não lembro agora, eu cheguei a perguntar para ele, mas eu não lembro qual que era a resposta dele, sobre a questão de utilização de pendrives, né, de um adaptador Wi-Fi, um adaptador USB Wi-Fi. E tem a possibilidade de você utilizar eles. No Windows eles funcionam perfeitamente, eles funcionam tranquilo, pelo menos a maioria. E quando você vai para o Linux, ele vai acabar dependendo muito do driver desse pendrive Wi-Fi, desse USB Wi-Fi, chamado de dongle também, dele ter essa compatibilidade com o Linux. Muitos deles têm, alguns outros, e outros podem não ter essas compatibilidades. Ou às vezes nem precisa ser um USB, um dongle Wi-Fi, um USB de pendrive Wi-Fi. Eu já vi relatórios, né, casos de usuários que deram os feedbacks, falaram que eles utilizam e tiveram problema com a placa mesmo, a placa de rede. Não precisou nem ser essa questão de pendrive Wi-Fi. Que aconteceu basicamente o seguinte: quando utiliza Linux, utiliza nesse pendrive Wi-Fi. Ele não reconhece. Ele entra lá no seu sistema, você loga, no caso, no sistema Linux, e ele simplesmente não habilita o Wi-Fi. O Bluetooth, pode até mesmo funcionar, mas o Wi-Fi não. Você, por exemplo, eu fiz alguns testes usando o Linux Mint, o Zorin, Pop! OS, eu também fiz o teste, Fedora, e o Big Linux. Eu fiz o teste em todas essas distros que eu citei. E em nenhuma delas o Wi-Fi funcionava pelo pendrive Wi-Fi, esse o USB dongle.
de Wi-Fi, tanto o 2G quanto o 5G. E era interessante, né, eu fiquei curioso de saber por que não funcionava isso, eu fiquei quase o dia inteiro tentando fazer solucionar esse problema, pesquisando na internet para tentar solucionar esse problema, e eu descobri que não se restringia somente a pendrive Wi-Fi, mas também usuários que tinham esse problema diretamente com o seu modelo, o seu tipo de placa de rede. E algumas soluções dependiam também da versão de kernel que vinha lá embutido. Mas depois eu já chego onde que eu encontrei, né, a solução desse problema. Mas antes de mais nada, eu fiz vários testes. Eu pesquisei na vídeos na internet, pesquisei em fóruns, pesquisei em posts de blogs de usuários que entendem sobre o assunto, e nada dava certo, basicamente. Nada conseguia fazer funcionar. Baixava lá o tipo de driver, compilava o tipo de driver, usava lá o USB, o USB Mode Switch, e quase nada funcionava. Até que chegou ali um tutorial em específico que falava sobre uma outra funcionalidade do USB Mode Switch, só que não a funcionalidade dele de trocar o USB Mode Switch, mas que acontecia que dependendo da sua placa de rede, dependendo do seu tipo de pendrive Wi-Fi, do seu dongle Wi-Fi, ele pode entrar no Linux detectado como CD-ROM. Ele não vai ser detectado ali como um tipo de placa, né, como um tipo de driver de rede. E olha só que interessante, eu descobri isso daí fazendo teste manualmente, eu não vi outros usuários relatando sobre isso, um só chegou a relatar algo parecido, mas eu consegui comprovar na prática isso. Por quê? Porque primeiro eu estava em dual boot, tá? Eu não cheguei a citar, mas eu estava em dual boot. Mas se eu logasse no Windows, quando eu ligasse o computador ou o PC, logasse no Windows e depois reiniciasse e logasse no Linux, na distro Linux que eu havia instalado, aí o Wi-Fi ele funcionava. Olha só que interessante. Se eu ligasse o computador e não entrasse no Windows e logasse direto no Linux, o Wi-Fi ele não funcionava. E aí ainda tinha a possibilidade de eu reiniciar ou desligar o computador e o computador travar do nada e não desligar por completo. A CPU basicamente trava como se tivesse dado algum tipo de problema no sistema como um todo, no computador como um todo. Mas se eu inverter e logar primeiro no Windows, dar boot primeiro no Windows e reiniciar o computador sem desligar ele, mas reiniciar o computador e dar boot no Linux, aí o Wi-Fi ele funciona perfeitamente, ele detecta as redes do Wi-Fi e funciona perfeitamente. Que aí eu fui pesquisar e eu descobri que é essa questão do CD-ROM, que utilizando o pendrive que não tem essa compatibilidade com o kernel, com os drivers que vem instalado ou afins, e placas de rede também que podem não ter essas compatibilidades, que eu vi que os usuários também estavam tendo problemas semelhantes. Acontece essa questão dele não ser identificado como uma placa de rede e ele dar boot ali no seu sistema Linux como uma CD-ROM. E eu quebrei a cabeça, cara, por um bom tempo mesmo. Passou mais de um dia, fiquei um dia tentando resolver esse problema, depois passou para o outro, depois fui pesquisando e pesquisando. Aí eu fui encontrando essas soluções, né, essas etapas ao longo do caminho. Que aí eu consegui identificar esse problema justamente quando eu dei boot no Windows, depois iniciei e foi pro Linux. E aí depois eu cheguei em outros tipos de blogs, outros tipos de tutoriais relacionados a, por exemplo, desabilitar o Fastboot diretamente no Windows, porque o Fastboot é habilitado no Windows lá, sem ser sem ser na BIOS, mas diretamente no Windows, se eu não me engano é lá no plano de energia. Se você não desabilita o Fastboot, ele basicamente meio que trava drivers lá no Windows, porque ele precisa utilizar isso daí em outro momento. Então no boot ele pode ser que ele não carregue normalmente, não identifique normalmente, ou coisa semelhante. E aí eu desabilitei o Fastboot, fiz vários outros processos e também não funcionava. Eu dava boot primeiro no Linux e também não funcionava. Então, cara, foi aí uma semana ou cerca disso para simplesmente fazer o Wi-Fi funcionar. Por quê? Porque não havia compatibilidade com o kernel, não havia compatibilidade com o driver que você instalava. E não era só sobre essa questão de pendrive, USB dongle, Wi-Fi. Também havia relatos de placas de rede que não haviam também essa compatibilidade. Então já é um alerta para você que quer fazer este teste. Você pode instalar em dual boot e primeiro dar o boot no Linux. Se ele não pegou Wi-Fi, já sabe que o problema é bem semelhante com esse que eu estou te relatando. E aí você simplesmente, para ter certeza, 100% de certeza, dá boot no Windows, reinicia
para ir no Linux, e se o Wi-Fi funcionar, então justamente esse problema de compatibilidade. O Linux ele tá detectando a sua placa de rede, ou pendrive, Wi-Fi, enfim, como CD-ROM. E aí justamente a gente volta ao USB Mode Switch, que aí por meio do USB Mode Switch foi como eu consegui solucionar por completo, sem ter mais problema, claro, depois de um bom tempo, dias, buscando solucionar esse problema, que foi justamente buscar ali, instalar um driver em específico relacionado à placa, né, porque quando você usa o LS USB, se não me engano é esse o comandinho no terminal, você consegue ver qual a ID da sua placa de rede, que seja ela Wi-Fi ou não. No caso não no Wi-Fi, né, seja ela pendrive ou não. E aí você consegue, por meio desse ID, buscar no Google qual é o driver dela pro Linux. E aí eu fui lá, pesquisei, depois de ter pego o ID, baixei o driver, compilei. Na verdade nem precisava, porque já tinha na Big Store, eu estava utilizando a Big Linux, né, Big Linux nesse momento. Então nem precisava, nem tinha necessidade, porque já tinha lá na seção de drivers do Big Linux, que ele também tem essa facilidade. E aí depois de compilar, reinicia tudinho e tal, e depois é só fazer o processo do USB Mode Switch tanto manualmente para ver se ele vai funcionar, e depois também em um processo lá que é na inicialização do sistema Linux, no boot do sistema Linux. E aqui você pega lá um comandinho do USB Mode Switch, você coloca "-k", "-kw", o "-p", enfim, é um monte de comando lá que eu já nem lembro mais porque faz um tempinho que eu fiz esse processo e coloquei aonde ele inicia, da boot, aonde ele vai fazer basicamente o comando inverso. Ele vai pegar o ID da sua placa e vai, ao invés de ser CD-ROM, trocar para uma placa de rede, né? Para ele identificar como uma placa de rede para que ele funcione de Wi-Fi, de maneira de Wi-Fi. Só que também esse daí nem foi o problema que foi solucionado por completo, porque eu fiz manualmente e fiz desse processo de colocar para ele ser automaticamente trocar do CD-ROM para placa de rede, não funcionou quando eu reiniciei. Por quê? Porque, sei lá, enfim, algum outro problema de compatibilidade necessitou que eu precisava trocar e colocar mais comandos lá e não deixar isso simplesmente da maneira padrão. Eu tive que colocar mais coisa lá no comando para ele dar boot na inicialização automaticamente, para que aí sim ele funcionasse a placa de rede toda vez que eu iniciasse o Linux. Senão eu teria que ficar reiniciando o Windows, depois iniciando para ir pro Linux depois. Enfim, tudo isso até agora, cerca de 12 minutos já de gravação, foi simplesmente relatando o processo de eu tive que fazer isso cerca de uma semana, ou mais ou menos, ou cerca disso, eu já nem lembro mais, porque foi tanta dor de cabeça relacionada a isso. Passando disso, tenho certeza que foi disso, buscando resolver simplesmente um problema de Wi-Fi que não havia compatibilidade, e foram diversas etapas para descobrir que era problema de CD-ROM, ele estar sendo identificado como uma CD-ROM. E aí eu utilizo um comando manual, o comando manual funciona, e eu utilizo o comando manual para inicialização automática, e aí não funciona, e depois eu tenho que colocar mais comandos, enfim, mais argumentos para poder acontecer realmente na inicialização. Além de diversos outros problemas, e eu fui trocando de distro, tá? Eu cheguei a citar brevemente, que eu utilizei o Linux Mint, o Zorin, o Pop! OS, o Fedora, e no final das contas eu acabei ficando ali pelo Big Linux. Cara, eu já iria utilizar ele de qualquer forma depois, mas eu queria ver se nas outras distros haveria essa solução. E eu fui fazendo esses testes em várias outras distros. E nenhuma funcionou, basicamente, até eu descobrir novamente esse problema de ele ser identificado como uma CD-ROM. E isso só com Wi-Fi, tá? Ainda haveriam outros problemas relacionados a jogos, ou coisas semelhantes. Mas quem mais teve problema relacionado ao jogo é o Dutra, que ele pode falar mais especificamente sobre esse problema de jogo, essa experiência de jogo, porque foi ele quem sofreu mais com isso do que eu, porque eu consegui ter mais praticidade relacionada a isso, e novamente problema de compatibilidade, né? Provavelmente o meu setup, ou a minha configuração de hardware, provavelmente tem mais compatibilidade que o hardware, o setup do Dutra, porque o do Dutra ele me mostrou, ele compartilhou a tela pra mim uma vez, ele tava tendo vários problemas. E aí eu falei, ô Dutra, coloca Proton G aí, Dutra, coloca Proton, Dutra, não sei o que, não sei o que. E ele colocou, resolveu, só que apareceu outro problema, e se eu não me engano ele também não tava tendo como jogar com controle, enfim. Eu poderia expandir um pouco mais, falar de alguns outros programas, mas a maior é, 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 frustração, né, que eu tive, minha experiência negativa que eu tive com o Linux em si, que já é justamente o foco desse vídeo, né, falar sobre as piores experiências que a gente teve com o Linux, comigo foi simplesmente essa questão do Wi-Fi.
porque a questão de utilizar terminal ou coisa semelhante hoje em dia no Linux já é muito mais tranquilo, já nem é necessário tanto assim a utilização de terminal. Além de, claro, ter aí diversos tutoriais disponíveis. Enfim, Dutra, e aí, qual que é a sua maior frustração, a sua pior experiência utilizando o Linux? Bom, meu querido Mago, cara, vamos falar assim, eu particularmente nunca tive tantas más experiências porque eu mal jogo. Então, a parte de jogar mesmo, eu não tive tanto problema. Você só viu os problemas dos jogos que eu queria deixar para os outros jogar, não era nem para mim jogar. Os que eu queria jogar tava funcionando, que era uma maravilha. Então, a parte de controle, essas coisas, realmente, dependendo do Linux que você estiver utilizando, vai dar zica, ainda mais porque o meu controle que eu estava testando era um de Xbox e tudo mais, então às vezes estava tendo, aí eu tive que baixar PPA de fora e tudo mais, então acabava que eu tinha que ir procurar externamente, ter um pouquinho mais de trabalho. E como tu mesmo disse, tu já passou por vários Linux, eu também, tanto que eu tô no Linux hoje, eu tô no Linux também, eu tô brincando com um pouquinho de um Debianzinho aqui, né, do Ubuntu padrão, só que eu tô mais utilizando só para desenvolvimento. Então eu tô com Dual Boot para parte de, se eu quero mexer com alguma coisa, quiser de código, essas coisas, eu deixo mais focado ele no Dual Boot. Tanto que a maioria das atividades que eu faço de código, ou eu tô no Windows por causa de alguma coisa que eu tô querendo jogar e fazer alguma outra coisa. Então eu tô com o Windows aqui no PC principal e tudo mais. Mas a parte de desenvolvimento é tudo no Linux hoje, eu não mexo fora do Linux, assim, uma pouca coisa que eu mexo com Windows e tudo mais, que eu até consigo executar, ou eu deixo na rede, que é o que eu tô fazendo atualmente, também, que aí eu instalo tudo no Windows, né? Aí eu deixo tudo no Windows, só que aí eu vou acessar, eu acesso pela rede, então eu não preciso necessariamente ter, ou até mesmo utilizo um server Ubuntu, mas aí eu tô querendo migrar, só que aí vai demorar um pouquinho, que eu não tô mexendo muito com isso aí ainda, e eu não tô com saco de criar um servidor mais barrudo para rodar aplicações muito pesadas de serviços no Linux, né? Então eu deixo um Windowsinho básico mesmo para rodar uma interfacezinha só para executar alguns programas e tudo mais. Então facilita a minha vida. Só que, cara, as minhas maiores frustrações foi a parte de conexão de controle mesmo. E um único jogo que eu queria testar, que era, a gente tava até zoando, que a gente ficou até brincando, né? Que o The Last of Us não tava rodando legal. Só que era um jogo que não roda 100% legal no Windows, no Linux. Então, por ele não rodar legal no Linux, assim, 100%, até mesmo no Steam Deck, ele roda legal, mas ele não roda tão assim, meu Deus, mil maravilhas. Roda legal, mas não é mil maravilhas. Então acabava que e podia dar uma frustração. É que não é um jogo que eu particularmente ia ficar jogando, eu ia deixar mais com minha prima jogar e tal. Então, era algo que se eu fosse manter, ia manter por causa dela. Só que aí ia ficar muito feio pra ela. É uma pessoa que joga pouco. E aí, colocar um jogo que a pessoa joga pouco e o jogo precisa um pouquinho mais prestar atenção e rodar menos que 30 FPS, mesmo que o jogo rodasse a 90 no Ultra no meu PC, no Windows, então aí acabava que não compensava eu deixar o jogo no Linux, entendeu? Mas de resto, tá maravilha, mil e uma maravilhas. Eu tô mexendo com eu tô com Pop, o outro eu tô com o Ubuntu, o outro eu tô pegando, eu tô pensando em pôr o Arch pra brincar, pra deixar aqui no PC também. Então, é maravilhoso. Eu particularmente não tenho tantos problemas quanto tu teve de drive. O único drive que eu uso mais assim, é aqui no PC principal, que me deixa à mercê do Windows mesmo, é a parte das impressoras que não é para qualquer Windows que ela tem. E aí é melhor eu manter o Windows nessa parte por causa desses negócios. Tanto que deixar o Windows também às vezes, porque se o pessoal for mexer aqui no computador, a galera não sabe mexer muito no Linux, então acaba que prejudica. Isso aí, cara, e foi até mais interessante que o Dutra falou sobre essa questão de rede, porque se você e o usuário mais comum quiser ter um pouco mais de praticidade com relação a essas questões de arquivos, vocês podem simplesmente utilizar uma partição do seu HD SSD já e normalmente você pega ali e faz uma partição de, sei lá, 20 gigas e tem que ser utilizando do formato NTFS, que aí
estando no formato NTFS, é possível ler esses arquivos nessa partição, tanto no Windows quanto no Linux, porque o formato NTFS você consegue ler em ambos os sistemas, diferentemente de você criar uma partição em um sistema de arquivos que o Linux lê, que não seja NTFS, mas o Windows não vai ler, ele vai ler ali especificamente o NTFS. Atualmente, a Microsoft está atualizando aí o sistema de arquivos que ela consegue ler, ela tá vindo aí com o novo formato de arquivo, mas é mais recomendável, pelo menos até então, no momento, como ainda não é amplo, né, não é geral o novo sistema, o NTFS sendo realmente o mais recomendado, para essa questão que não quer utilizar de rede. Mas claro, né, a rede ainda assim seria mais interessante, porque você simplesmente tem ali, sem ter algo realmente ocupando uma partição, né, do seu HD ou SSD em si, digamos assim. E o Dutra ele comentou também, né, sobre essas questões de jogos, e realmente a parte do jogo que eu havia comentado foi o que mais pegou ali pro Dutra, onde ele estava em uma call no Discord, e o The Last of Us, cara, sem sombra de dúvidas, foi o maior dos problemas com relação aos jogos. Beleza, ele testou ali o Nine Kings, ele testou outros jogos, que foram ali simplesmente solucionados com a utilização de um Proton mais atualizado, um Proton GE, por exemplo. E o The Last of Us, mesmo com o Proton GE, testando outras versões de Proton, não conseguia ter ali uma base de FPS legal. E são coisas que muitas das vezes podem acabar sendo simples para as pessoas que já sabem como solucionar determinados problemas com relação a essas questões de Linux, mas para nós, usuários mais iniciantes, que não sabem assim profundamente sobre o sistema ainda, né, ou sobre muitas questões de soluções de problemas, acaba que demora muito tempo para resolver. O Dutra ele ficou em uns 2, 3 dias pós instalação do Big Linux e ele ainda não conseguia jogar The Last of Us corretamente. Nem os outros jogos ainda não conseguiu solucionar antes de colocar no Protege. Ou como foi o meu caso. Eu fiquei aí pouco mais de uma semana sem poder utilizar o Wi-Fi, simplesmente porque eu tinha que fazer ali a utilização de diversas variáveis relacionados ao USB Mode Switch e mudar eles de CD-ROM para outro para ele identificar com uma placa de rede, um dispositivo de rede, e simplesmente eu fazia um jeito, não dava certo, fazia de outro jeito, não dava certo, aí fazia de um jeito, eu descobri que além desse jeito eu tinha que colocar mais argumentos para essa variável. Então são diversas coisinhas que fazem o Linux realmente ter esse detalhe, né, para novos usuários, mas vale a pena, cara, vale a pena, porque esses erros não é para todo mundo, não vai ser todos os usuários que vai ter o mesmo tipo de problema, vai ter usuário que não vai ter um problema algum, sequer, né, no caso, vai ter usuário que vai ter vários problemas, enfim, vai dependendo de hardware a hardware, usuário a usuário, distro a distro, a gente só vai conseguir saber realmente testando na prática, mas muitos problemas já vêm sendo resolvidos nativamente, no nível de kernel, onde os desenvolvedores, né, o pessoal da comunidade do Linux em si, vem solucionando esses problemas com os drivers mesa, com o kernel em si, novas versões de kernel, novas atualizações para distros, enfim, ao pouco, né, muitos problemas vão sendo solucionados. E a gente vai abordando conforme o tempo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Agradeço pelo seu dia em CT. Até a próxima.